galera, beleza? Seguinte, hoje para começar o vídeo eu já vou até avisar já que os meus vizinhos estão fazendo karaokê, resolveram fazer karaokê hoje. E se sair um pouco, se vazar o áudio no vídeo, então vocês estão explicados aí, sabem que meus vizinhos estão me fazendo karaokê. A minha alegria, né? Ou não. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um indicador de rentabilidade, o chamado ROI. E eu vou mostrar também o ROI, esse indicador de 3 empresas listadas na bolsa. Então vem comigo. Bom, o que é o ROI? O ROI é uma sigla que é proveniente do inglês, que no inglês, numa tradução livre no caso, ia ser retorno sobre o patrimônio líquido. A tradução no inglês ele ficaria Return on Equity. Nesse indicador, depois que você calcula ele, que a gente vai ver como dá para calcular esse indicador, a gente consegue ver ou medir a rentabilidade dos recursos que foram investidos na empresa pelos acionistas. Então com o ROI a gente consegue ver o quanto que está tendo de retorno de acordo com o patrimônio líquido. Então, por exemplo, a própria sigla já é meio que autoexplicativa. Retorno sobre patrimônio líquido. Então, de acordo com o patrimônio líquido, qual que vai ser o meu retorno? Mas vamos lá, para que serve o ROI? O Return on Equity. Bom, quando o ROI relaciona o lucro da empresa com o patrimônio líquido dela, a gente consegue ver a saúde da empresa. O ROI é um dos principais indicativos da análise fundamentalista, que é usada pelo Warren Buffett, ou pelo Thiago Nigro, ou pelo Luiz Barsi. E esse que é o pulo do gato. Por quê? Porque quando a gente tem essa análise fundamentalista, a gente vai analisar a saúde da empresa, ou seja, se a empresa tá bom, se ela tá ruim. Ou seja, quando você vai no médico, que você precisa tirar a sua pressão, precisa ver a sua saturação, a oxigenação no sangue, isso tudo são indicadores se você está bem. A empresa é uma pessoa como você, como eu, só que saturação, oxigenação no sangue tem outros nomes. Seria o ROI, o ROA, o ROIC, que são todos indicadores que vai indicar se a empresa está boa de saúde ou não. E o ROI, ele vem abordando isso. De acordo com o lucro da empresa, sobre o patrimônio líquido, a gente tem essa porcentagem que nos dá se a saúde da empresa está bem ou não, de acordo com o seu patrimônio líquido. Tá bom, aí você me pergunta, qual que é um ROI bom para uma empresa? Não existe um número ideal para você falar, esse número é bom. Existe um número que os especialistas consideram um ROI saudável para uma empresa. Por que a gente não considera que tenha um número ideal? Porque a análise fundamentalista ela vai abordar vários outros indicadores, não só indicadores de rentabilidade. Existem muitas empresas que ela não distribui dividendos, só que o crescimento dela é muito latente. Então, o ROI pode até ser bom, só que outras análises, por exemplo, o endividamento da empresa pode ser ruim. Então, a gente não pode ficar preso só em porcentagens de indicativos de rentabilidade, e sim um conjunto inteiro na análise fundamentalista que você for fazer. Só que esses especialistas, eles consideram um ROI saudável, um ROI de 15, 20% na empresa. E vamos lá, como que a gente calcula esse ROI? O ROI, ele é calculado assim, a fórmula do ROI é a seguinte: o ROI é igual ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Então o que a gente vê aqui? A gente tem que considerar o lucro líquido no exercício, no ano fiscal em que está sendo medido. Então os valores considerados aqui devem ser valores antes do pagamento de dividendos aos acionistas. E agora a gente vai ver o ROI de 3 empresas aqui. Eu estou usando informações do Status Invest. A gente vai ver o ROI de 3 empresas, a Magazine Luiza, Fleury e um banco. A gente vai ver o Banco Bradesco para ver como que é o ROI de um banco no caso. Então beleza, passando para
Magazine Luiza, MG, Liu 3, a gente tem um ROI de 8,52%. De novo, eu falo, a gente não pode ficar preso somente por esse indicador de rentabilidade. A gente tem que ver o conjunto fundamentalista inteiro para saber saúde, crescimento, endividamento, eficácia, muitas coisas que vai englobar para a gente saber se a empresa é boa ou não. Mas tá aí, uma empresa de varejo com o ROI de 8,52%. E agora a gente passa para Fleury, uma empresa de farmacêutica, e o ROI dela tá aparecendo na tela para vocês agora. O ROI dela é um ROI de 25,94%. É um ROI considerado bem alto, só que de novo, o ROI pode estar muito alto, só que os outros componentes pode estar bem complicado. Então, a gente não pode se privar a um indicador só, mas sim o conjunto inteiro a gente deve analisar. Então a gente vê aí uma empresa farmacêutica com um ROI bem elevado de 25,94%. E agora a gente passa por Bradesco, um banco. A gente vai ver como é que é aí o ROI de um banco. Aqui a gente consegue ver que o ROI do Bradesco é um ROI de 14,87%. A gente tem que ver que bancos, por sua natureza, eles são bem lucrativos, porque a sociedade ela não guarda dinheiro no colchão. A gente entende que a gente passa por inflações, o nosso dinheiro vai estar melhor guardado em ativos que rendem mais do que a inflação. A gente precisa ganhar dela. Então a gente vê aqui que o ROI do Bradesco é um ROI muito bom, de 14,87%, só que a gente precisa ver o conjunto inteiro. De novo, hoje a gente só está analisando o ROI, a gente está conhecendo o ROI. A gente precisa analisar o conjunto completo para saber a saúde financeira da empresa, porque, que nem eu disse, a gente é uma pessoa física. A pessoa jurídica, a pessoa empresa, também é uma pessoa, também precisa de saúde. E se ela não tiver saúde, ela morre. E a morte da empresa também é conhecida como falência. Então, a gente precisa estar ligado nesses pontos. Então foi isso, galera. Esse videozinho aí sobre o ROI, o indicador de rentabilidade aí. E aquele negócio, não esquece de se inscrever, não esquece aquele joinha bacana, comenta o que vocês acham, esse feedback bonito de vocês. E um abraço forte para você, para sua família, e é nóis.